Faltam poucos anos para a Fórmula 1 iniciar uma nova era. Ela vai começar com 6 fabricantes de motores, o que não acontecia há quase 2 décadas. Mas a McLaren não será uma das equipes de fábrica. As regras de 2026 são o desfecho lógico da longa reconstrução da McLaren, que pretende se recolocar como uma das candidatas ao título. Mas nessa nova fase, ela vai ter de enfrentar uma desvantagem que resulta de suas próprias decisões e também das jogadas das equipes rivais. Um dos grandes objetivos da mudança das regras da Fórmula 1 para 2026 foi atrair novos fabricantes de motores, e isso foi conseguido. A Red Bull Powertrain só foi criada porque se pensava que a Honda deixaria a Fórmula 1, mas o ingresso da Audi é uma grande conquista da categoria, e ainda tem a volta da Honda, atraída pela mudança das regras. A Fórmula 1 não tinha tantas montadoras desde 2008, quando ainda estavam presentes a BMW, a Ferrari, a Honda, a Mercedes, a Renault e a Toyota. Essas 6 montadoras terão equipes de fábrica. Ferrari, Mercedes, Alpine e Red Bull Racing já são conhecidas. A Audi está assumindo o controle da Sauber e a Honda vai ser a fornecedora da Aston Martin. Já a McLaren, que teve negociações com a maioria desses fabricantes, será uma das poucas equipes clientes. Se manter com a Mercedes parece ser a melhor opção da McLaren, porque com todo respeito à Ferrari e à Renault, mudar de fornecedor pela terceira vez em 8 anos seria uma perda de tempo para a equipe inglesa. A Red Bull pode até vir a produzir um ótimo motor com a Ford, mas essa vai ser sua primeira experiência como fabricante de unidade de potência. Além disso, a McLaren seria a terceira equipe nessa fila. Na frente dela estariam a própria Red Bull e a AlphaTauri. Mas deixamos a McLaren e a Mercedes para mais tarde. Primeiro vamos falar das chances que a McLaren tinha para 2026 e não aproveitou. Audi e Honda. Todo mundo sabe que antes de fechar contrato com a Sauber, a Audi tentou comprar a McLaren. Sim, a McLaren poderia se tornar a equipe de fábrica da Audi a partir de 2026 e ter muito sucesso. Mas para isso ela teria de vender grande parte de suas ações para a Audi, o que ela não aceitou. Outra negociação foi com a Honda, no início do ano, mas já naquela época essa união parecia improvável. O CEO da McLaren, Zac Brown, fazia parte da alta hierarquia da equipe em 2017, quando a McLaren usava motores Honda. Foi uma fase que deixou cicatrizes profundas. Mas o problema maior nem era tanto esse. Era que a Honda queria receber uma verdadeira fortuna para voltar a fornecer motores para a Fórmula 1. E no contrato anterior, era a Honda que pagava fortunas à McLaren, e por isso a conversa não deu em nada. A Honda foi encontrar essa verba na Aston Martin, que estava disposta a investir quanto fosse necessário para ser equipe de fábrica da Honda na nova era. Mas ainda havia outro candidato, além das 6 montadoras confirmadas para 2026, a Porsche. A fábrica alemã, que pertence ao grupo Volkswagen, queria entrar na Fórmula 1 ao lado da sua co-irmã Audi, mas as conversações com a Red Bull e com a McLaren não deram certo porque ela queria adquirir o controle dessas equipes. A Porsche acabou desistindo, mas ainda está de olho na Fórmula 1. Só que se entrar, só vai ser depois de 2026. A discussão da Porsche com a Red Bull acabou falhando por causa da ganância da empresa alemã. Além disso, a Red Bull já tinha criado uma divisão para construir seus próprios motores, o que a deixou em uma ótima posição de negociação. A Porsche ainda manteve discussões razoavelmente avançadas com a Aston Martin, que preferiu fechar com a Honda. De acordo com a publicação alemã Automotor und Sport, a Porsche não conseguiu atender aos prazos da Aston Martin e ainda queria receber mais verbas do que a Honda aceitaria. Já a McLaren não tinha tanta alavancagem. Então, por que não fechar com a Porsche? Seria a volta de uma parceria que teve grande sucesso na década de 80, quando a McLaren ganhou corridas e títulos com motores que tinham a marca TAG, mas eram construídos pela Porsche. A McLaren rejeitou a Audi pela mesma razão das outras. Pelo acordo que a Audi fez com a Sauber, assumindo o comando de 75% da empresa até 2026, pode-se dizer que a Audi também queria o controle acionário da McLaren. É lógico que se a Porsche queria comprar metade da Red Bull, iria querer o mesmo da McLaren. Mas a McLaren não aceitava abrir mão de seu controle acionário para se tornar uma equipe de fábrica. Ela não quer depender do conselho de uma montadora para atingir seus objetivos na Fórmula 1. Além disso, essa venda faria com que seus acionistas atuais perdessem uma parte de seus ativos.
E como as equipes de Fórmula 1, incluindo a McLaren, estão se tornando empresas altamente lucrativas, isso não faz sentido. Financeiramente, é mais vantajoso possuir a maioria de uma equipe do pelotão do meio do que ser parceiro minoritário de uma equipe bem-sucedida. Especialmente depois dos acionistas da McLaren terem investido pesadamente nos últimos anos, sustentando a equipe em tempos difíceis, como quando se encerrou seu contrato lucrativo com a Honda em 2017 e na pandemia da Covid-19, que causou dificuldades financeiras severas. Por tudo isso, a opção de motor a longo prazo da McLaren é a mesma que ela tem agora, continuar como cliente da Mercedes. A McLaren está no terceiro ano do seu segundo contrato com a Mercedes, depois da parceria com a Honda e de 3 anos como cliente da Renault. Essa união tem sido positiva para a equipe inglesa. Ela trouxe consistência técnica e a equipe oficial da Mercedes se tornou uma referência clara para a McLaren. Para progredir a longo prazo, a McLaren precisa ter motores exclusivos de uma fábrica. O chefe da equipe, Andrea Stella, admite que essa seria a prioridade, mas por várias razões não foi possível, pelo menos não nos termos que a McLaren acha que vale a pena. Restam 3 opções para a equipe inglesa. A primeira é um motor de fábrica. A intermediária é ser cliente de um fabricante estabelecido e competitivo. A última é um motor de um fabricante completamente novo. Essa é a última dessas prioridades porque tem o risco do motor não ser competitivo e precisar de alguns anos para evoluir. A McLaren quer voltar a vencer já em 2026 e não quer ver esse projeto inviabilizado pelo motor. Pode ser um exagero se dizer que ela teme que se repita o que aconteceu com a Honda, mas definitivamente ela se lembrou disso. Seguindo esse raciocínio, entende-se por que a McLaren não aceitou os termos da Porsche ou da Audi. Não valia a pena abrir mão do controle da equipe, dos naming rights nem das premiações. Especialmente porque ela sabe que ainda não conseguiu extrair todo o potencial de seu status atual. Portanto, se a melhor alternativa é continuar como cliente, ficar com a Mercedes faz sentido. A McLaren já tem um bom relacionamento com a Mercedes, que está bem equipada para fornecer várias equipes e tem muita experiência nisso. É uma escolha de baixo risco, com uma boa chance de lutar por vitórias. Nas circunstâncias, a decisão é óbvia, mas entre todas as equipes com ambições de vencer na próxima era da Fórmula 1, a McLaren é a exceção. Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Audi e Alpine terão motores de fábrica. E desde que o regulamento dos motores híbridos entrou em vigor, em 2014, nenhuma equipe ganhou o título como cliente de motor. A última vez foi em 2013, quando a Red Bull era a verdadeira equipe de fábrica da Renault. Qualquer que seja a decisão, ela inclui riscos. Por exemplo, se a equipe de fábrica da Audi tiver um pacote melhor, os apoiadores da McLaren precisarão conviver com o fato de possuírem uma parte grande de uma equipe não tão bem sucedida. A McLaren provavelmente fez a melhor escolha que poderia para decidir seu futuro, mas precisará se tornar a exceção de uma regra da Fórmula 1. Para ser bem-sucedida, uma equipe precisa ter motores de fábrica.